prontinho, tudo certinho. Mais uma história linda que eu tenho para contar para vocês. Vocês vão amar. Vocês aqui do canal tenho certeza que vão adorar a história que eu tenho para contar hoje para vocês. Tá tudo certo, tá tudo prontinho. Antes, eu quero mandar uns alôs que são necessários. Por exemplo, o meu querido Guilherme, o Guilherme R., ele pediu: Paulinho, manda um beijo para minha mãezinha Célia. Ela é de Cabreúva. Ô Célia, querida amiga de Cabreúva, um beijo pra você, viu, meu amor? Teu filho Guilherme tá te abraçando com carinho e eu também tô aproveitando para mandar aquele beijo pra você. Tudo pronto, já vamos começar a história, tá bom, Célia? Quero agradecer minha querida Liliane Conceição, mandou aqui um valeu demais pro canal. Ô Liliane, devo muito a você. Olha, eu vou mandando alôs pra esse pessoal, às vezes vai ficar difícil porque eles mandam apenas digamos, um e-mail de identificação, um arroba alguma coisa. E às vezes o nome que vem é um pouquinho diferente, estranho, mas eles vão identificando. Por exemplo, Alepa Neta também, deve ser de Alexandra, né? Alepa Neta, mandou também um valeu demais, muito obrigado, um beijo para você. Esse Tsum, o arroba Tsum07, rapaz, o que contribui, que colabora. Alô, arroba Tsum, muito obrigado. Alô, Marcelo Fernando, também mandou um valeu demais. Agradeço do fundo da alma, viu? O Diogo Anérico, não é com ame, é com N mesmo. Diego Anérico, obrigado por tudo, Diego. Obrigado pelo valeu demais aí, tá? Fabrício Araújo também mandou um valeu demais. Muito obrigado mesmo do fundo do coração. A Maria de Fátima. Alô, Maria de Fátima, te ouço há muitos anos. Fui no seu programa quando eu era na Record. Eu acho que foi em 1991. De fato, eu estava lá em 91, na Rádio Record. O Marcelo Fernando, na história Um Filho que Eu Não Queria, ele teve uma participação bacana aqui. Arroba uma louca. Ela vai saber quem é. Arroba uma louca, também contribuindo, ajudando aqui o programa, o nosso canal. Muito obrigado, viu? O Hugo 747. Alô, Hugo 747, obrigado, viu? O Marcelo Fernando de novo contribuindo. Jo Raquim ou Aquinha, porque é com H, tá? Alô, arroba Joaquim. Ah, entendi. Lógico que é Joaquim. Obrigado, viu, Jô? Obrigado por tudo aí. Bruxa Paixão, ó. Arroba Bruxa Paixão. Também contribuindo, colaborando, mandando um beijo. Luciana Fernandes. Obrigado, Luciana. Beijão. Nossa, Luciana. Só tem que agradecer a tua força aqui, viu? Muito obrigado. E aqui vai, arroba Love Alda Gomes. Querida Alda Gomes, muito obrigado mesmo, do fundo do coração. E eu vou parando por aqui, porque depois tem um monte de coisa ainda para fazer. Adriana, 1249, arroba Adriana, 1249. Muito obrigado também pela ajuda. Um beijo para você. E se você também quiser fazer com essa turma... o Paulinho, me manda um alô aí, contribua, manda um valeu demais aqui pro nosso canal. Isso só nos ajuda, a nossa equipe agradece do fundo do coração e a gente retribui com muito carinho. Bom, tudo pronto, tudo certo. Vamos então à impressionante história de hoje. A verdade de cada um. Querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu quero te contar uma história que com certeza vai impressionar os seus ouvintes. Porque aquele de fato era
um momento assim muito delicado na minha vida, sabe? Muito delicado, muito especial. Mas hoje eu faço questão de contá-lo nos detalhes para que os seus ouvintes possam apreciar e quem sabe também possam manifestar através de uma opinião, tentando me ajudar. Bem, vamos aos fatos para que todos possam entender. Paulinho, fazia só 5 meses que a gente havia se separado, eu e meu marido. 5 meses só. Eu ainda estava muito magoada com tudo que ele tinha feito para mim. Só que numa situação dessas, a gente acaba esquecendo as diferenças. Porque, apesar de tudo, eu ainda me dava muito bem, por exemplo, com a mãe dele. Eu me dava muito bem com a dona Soraya, a mãe dele. Então, outra coisa, a dona Soraya seria para sempre a avó da minha filha Cristina. Tem essas coisas todas, né? Esses detalhes todos. E depois outra, eu fiquei anos e anos casado com ele. Não é brincadeira, não. 19 anos. Quer dizer, não são 19 dias. Tava magoada, tava ferida. E ele me deixou para ficar com uma moça. Sim, eu não vou aqui dizer, não, porque eu não entendi a mudança. Foi física. Do ponto de vista físico, obviamente essa menina, ela era uma moça. Para que vocês tenham uma ideia, nessas alturas do campeonato, eu depois de 19 anos casada com ele, meu marido já estava com 50 anos. 50 ele. E ele largou de mim para ficar com uma moça que tinha 28. Então, obviamente que do ponto de vista físico, eu perdia longe para ela, porque eu tinha exatamente a idade do meu marido. Nós éramos, assim, contemporâneos no nascimento. Então, deste ponto de vista, o físico, o estético e etc., eu até que poderia entender a mudança. Mas a vida não é feita de estética e nem de física apenas. São muitas as composições da vida de um ser humano. E por esses outros tantos aspectos não dava para entender. Então eu estava magoada. Obviamente que para ele dar conta dessa menina, ele 50, ela 28, ele começou a exagerar naquele tal de comprimido. Você entendeu o que eu estou falando ou não? Aliás, eu não quero falar mal de nenhum medicamento aqui. Eu só escutei falar que ele, para dar conta da moça lá, ele começou a exagerar naquele tal de comprimido. Foi o que eu ouvi dizer. E vocês vão ficar sabendo daqui a pouquinho detalhes sobre isso. De modo que, 5 meses depois da nossa separação, o telefone toca em casa e era a dona Soraya, a mãe dele, a minha sogra. Para mim, sogra sempre. Chorando. Que foi, dona Soraya? O Manuel. O que tem, Manuel? Ele teve um infarto. Eles estão mentindo para mim, estão me enganando que ele está no hospital. Mas pelo jeito que me disseram que não adianta eu ir lá, não precisa ir. E daqui a pouquinho eles vão falar comigo, pelo que eu estou entendendo, ele está morto. Pelo que eu estou entendendo, o Manuel morreu. Choque. 5 meses da nossa separação. Eu pedi calma para dona Soraya. Lembrei logo daquele comprimido que ele estava exagerando. Aquilo realmente não pode, a pessoa pode usar, mas tem que ser com orientação médica e não pode exceder. Nenhum medicamento se pode exceder.
Mesmo aquele mais inofensivo do mundo, aquele que o efeito dele é quase que de um chazinho de camomila. Não pode exagerar, nem no chá de camomila a gente pode exagerar. Imagine um remédio químico. Associei logo a isso. Tinha certeza que tinha alguma ligação com isso. Sabe, 5 meses depois, aí eu peguei e liguei no hospital para me inteirar a respeito do assunto. Dei o nome dele, Manuel, dei o sobrenome. Como eu era conhecida nesse hospital, eu moro numa cidade que tem mais ou menos uns 250 mil habitantes, ainda dá para ser conhecida em algum lugar ou outro. Se bem que a cidade está crescendo cada vez mais. Me identificaram e a notícia era a pior possível. O Manuel estava morto. Fui eu até quem acabei dando depois a notícia definitiva. A minha sogra já tinha sacado tudo, mas eu dei a notícia definitiva para ela. Difícil, né? Muito difícil. 5 meses depois da gente ter se separado. Eu sei que tem muita gente que fala, puxa, e aí? O que você fez? Tem que ir no velório? Tem que ir ao velório, lógico que tem que ir. Agora, enquanto eu me preparava para fazer isso, que era uma obrigação, eu vinha pensando em tudo. Fazia tempo que ele andava me traindo com essa moça, sabe? Aquela com quem ele estava vivendo. Mas eu só fui descobrir nos últimos tempos. E o pior, a ordinária da amante também... Ela estava presente, lógico, no velório. E como se fosse pouco, se comportando como a verdadeira viúva. Eles estavam assim, juntos mesmo, para valer, 5 meses. Mas ela era a verdadeira viúva. Se eu disser que eu não estava me sentindo incomodada, vai ser mentira. Lógico que eu estava. A presença daquela mulher ali, ela estava me incomodando bastante. Ali estavam os nossos amigos, gente que frequentava a nossa casa na época em que eu e o Manuel estávamos casados. E no entanto, a outra parecia receber mais atenção do que eu mesma. Eu é que era a verdadeira viúva. Mas todo mundo que entrava de lá abraçava a sirigaita e ela se derramava em lágrima. Não tinha como não me sentir mal. E se não fosse pela minha filha, a Cristina, afinal de contas era o pai dela, né? Se não fosse pela minha filha e pela minha sogra, que eu tanto considerava, com certeza eu já teria ido embora. Porque o ambiente não era propício à minha pessoa. Não era mesmo. Vocês entenderam, né? A certa altura, eu saí, assim, do lugar que estava acontecendo o velório. Diga-se de passagem, o prefeito daquela época aqui na minha cidade era muito bom, o velório estava muito caprichado. Mas teve uma hora que eu saí do ambiente do velório e eu fui até na parte de fora, bem arborizada, tomar um pouco de ar. Já era por volta essas horas de umas 11h30 da noite. E a minha filha, que fazia faculdade e estava estudando, feita uma condenada por umas provas, estava muito cansada. Ô mãe, você acha mal se eu for embora descansar um pouco? Eu não estou aguentando mais, mãe. Eu falei para Cristina, vai embora, lógico que vai descansar um pouco. Não é mal eu deixar aqui? Não é mal não, vai descansar um pouco, vai, eu fico aqui, representando você, a nossa família. Ô mãe, a senhora está provando para mim que é forte mesmo. Foi o contato que eu tive com a minha filha, tá? Ela que estava no seu primeiro ano de faculdade. Aliás, uma menina exemplar, aquela que não repetiu um ano, que foi passando em tudo e vestibular tirou de letra. Uma filha maravilhosa, ela foi descansar. E eu fui tomar um pouquinho de ar na parte externa do velório,
já agora quase meia-noite. Tava assim uma noite um tanto quanto abafada, né? Mas lá fora tava fresquinho, tava gostoso. E eu tava ali distraída, na parte externa do velório, quando eu escutei aquela voz bem atrás de mim. Boa noite. Levei até um susto. Sabe quando a voz vem atrás de você assim? Boa noite. Levei um susto, até um arrepio correu o meu corpo, sabe? E aí eu me virei e me deparei com aquele homem que eu nunca tinha visto na minha vida. Ele todo cerimonioso me deu os pêsames. Meus sentimentos. Meu nome é Alberto. Eu sou amigo do Manuel. Nós dois trabalhamos juntos muitos e muitos anos. Ah, é? Tudo bem. Muito obrigada. Certo. Desculpe eu ter assustado assim, é que eu estava distraída e... Não, é normal. Eu fiquei conversando com aquele homem ali, que depois assim de um breve silêncio, ele ficou assim perto de mim, mas calado. Eu também fiquei meio envergonhada de puxar assunto. E aí, de repente, ele fez aquela revelação. Ele, o senhor de nome Alberto, foi o nome revelado por ele, fez aquela revelação. Então, eu e o Manuel conversávamos muito sobre você. Não diga. E o que vocês falavam de mim? Bem, nos últimos tempos, ele lamentava muito. Ele falava que tinha muito remorso pelo que ele tinha feito com você. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu acho que ele estava muito arrependido, sabe? Muito arrependido pelo que ele fez. Será? Será não? Eu tô te afirmando que estava. Confesso que pra mim, Alberto, né? Eu confesso pra mim, Alberto, que é novidade pra mim. Pois então, eu acho até que ele queria voltar pra você, sabe? Não diga. Ele falou pra você? Sim, ele falou pra mim. Não assim com todas as letras. Mas eu acho que ele se arrependeu muito de ter trocado você pela outra moça. Certo, Alberto. Se bem que não foi bem ele que me deixou, né? E sim, eu que quando fiquei sabendo dos detalhes, o coloquei pra fora de casa. Quando eu soube que eu estava sendo traída... Não, claro. Aliás, você fez muito bem. Você sabe que eu cansei de dar conselhos pro Manuel. Mas ele não me escutava. Eu acho que eu dava conselhos a ele, entrava por um ouvido e saía pelo outro. Ele falou aquilo, o senhor Alberto, e me olhou bem fundo nos olhos. E arrematou, dizendo para mim: olha, olhando para você, não dá para entender o que deu na cabeça do Manuel. Como que uma pessoa em sã consciência pode trocar você por aquela outra mulher? Não dá para entender. Você é mais mulher, mais bonita do que ela. Não exagera. Ela é tão moça ainda, tão menina. Sim, é verdade. Mas você é muito mais mulher. Nossa!
Eu fiquei até sem palavras quando ele falou aquilo. Eu não me esperava. Mas, de qualquer modo, eu não me senti muito à vontade, porque, convenhamos, não era o local e nem o momento oportuno para um homem fazer aquele tipo de elogio a uma mulher que estava velando seu marido. Se bem que, naquele instante que eu saí ali para fora daquele velório, eu não estava suportando mais vendo aquelas pessoas todas puxando o saco da moça lá, que eles estavam tratando como se fosse a verdadeira viúva e ela não era. Eu estava magoada naquela hora. Eu estava ofendida. Eu estava machucada. Vocês estão me entendendo? Então confesso a vocês que escutar aquele senhor, Alberto, aquelas alturas do campeonato, aquilo me fazia bem. Se bem que saía do contexto, não era um momento, ok, não era. Apesar disso, as palavras daquele homem ficaram ressoando na minha cabeça. Eu acho que principalmente porque eu senti que ele estava sendo honesto, ele estava sendo sincero. Ele tinha um jeito tão manso de falar e um jeito de olhar que, não vou negar, me deixou meio perturbada. A gente continuou ali conversando e ele falando dos conselhos que ele dava para o Manuel, e de vez em quando ele me fazia um elogio. Não dá para entender. Não dá para entender como é que o Manuel foi capaz de deixar você. Aos poucos, apesar da situação que por si só era delicada, eu fui ficando mais à vontade com ele. Aquele senhor Alberto, ele era um homem simpático, espontâneo, que passava confiança. E foi até estranho, porque depois que nós voltamos para dentro da capela onde estava sendo velado o corpo do meu marido, a gente não parou mais de trocar os olhares. Ele ficou assim, de um lado, e eu fiquei do outro lado. A minha filha já tinha ido embora para descansar, e de certa forma eu não me sentia mais sozinha, porque o ambiente me deixava sozinha. Até às vezes a minha sogra, Dona Soraya, a outra, ia lá abraçar a minha sogra, sabe? E ela ficava pertinho da minha sogra, mas aí não era culpa da minha sogra, era culpa da outra. Então eu às vezes me sentia muito só. Quando eu estava me sentindo só, eu olhava, estava lá o Alberto, olhando para mim. Estava lá um homem, o senhor, olhando para mim. Não era local e nem momento certo para uma espécie de paquera. Para mim estava mais ou menos assim, eu e o Alberto. Mas não sei explicar. Pouco a pouco, aquele homem que eu mal conhecia foi ganhando a minha confiança. E uma coisa que eu percebi, ele não conversava com mais ninguém ali. Ele, de fato, apenas ficava olhando para mim. E todas as vezes que eu fazia menção de sair para tomar um ar na parte externa, ele me acompanhava. Às vezes ficava em silêncio. E eu, envergonhada, nem tocava em qualquer assunto com ele. Eu estava envergonhada. É importante explicar, ele não me passou nenhuma cantada, mas ele estava presente. Era como se ele ficasse tomando conta de mim. Sabe aquele tipo de homem que, independente da situação, fica assim do lado da mulher, tipo, eu sou teu protetor, tô aqui. Eu me sentia exatamente assim. As palavras dele soaram sinceras. Você percebe quando uma pessoa está fazendo um elogio por fazer, ou está passando, sei lá, uma cantada? Não, o elogio dele era honesto, era sincero. É claro que eu amava o meu marido, falecido Manuel. Tínhamos vivido juntos por mais de 19 anos. Caramba, tempo, hein? E não se esquece alguém em 5 meses que eu estava separada. Ele havia me traído, me enganado com aquela outra durante tanto tempo. Eu tinha ficado com ódio dele. E a expressão era essa mesmo, ódio. Mas tinha passado, ainda mais naquela hora. Aquela noite inteirinha de velório, o Alberto passou a noite inteirinha ali na capela comigo. E no dia seguinte,
Quando aquilo lotou de gente, a minha filha voltou. Na hora do enterro, o Roberto estava lá. Ele foi acompanhando o féretro até a sepultura. Eu estava com a minha filha abraçada. Essa hora, a minha sogra se rendeu e veio se juntar a nós. Ficamos as três. E eu vi quando o Roberto, olhando para nós três, ele não quis se aproximar. Acho que ele me respeitou e de longe ele deu um adeus com a mão. Abanou a mão. Nem me lembro se eu falei o meu nome para ele, mas ele sabia. O meu marido falava sempre de mim. Ele sabia que eu era Sandra. A verdade foi que meu marido sepultado, missa de 7º dia, eu não vi nesse dia o Alberto. Ele não foi. E eu tinha ido à missa, confesso, mais para vê-lo. Mas ele não apareceu. Foi quando eu não conseguia mais esquecer o Roberto, a maneira como ele me tratou, a maneira como ele conversou comigo. Falei, quer saber de uma coisa? Eu tinha que ir lá na empresa que meu marido trabalhava. Até o dono da empresa queria conversar comigo. Aquelas coisas de acerto. Ele também queria dar uma palavra comigo. Eu fui lá. Doutor Fernando me tratou muito bem, era o dono da empresa. Um advogado extremamente inteligente, educado. Dono da empresa. Me recebeu muito bem. Depois, eu passei na Leni. A Leni era responsável pelo departamento pessoal. Falei, Leni, tudo bem, Sandra? Meus sentimentos, viu? O Manuel faz muita falta aqui. Obrigado, Leni. Leni, deixa eu fazer uma pergunta para você. O Manuel, ele tinha um amigo aqui, o Alberto. A Leni começou a olhar para mim. E eu vi que ela ficou um pouquinho assim, com os olhos arregalados e meio assustado. Esse amigo dele, o Alberto, eu o conheci no velório. Ela ficou mais assustada ainda. Os olhos arregalados. Será que eu poderia dar uma palavrinha com ele? Você está falando do Fonseca, Alberto Fonseca? Desculpe, eu não sei o sobrenome. O amigo inseparável do Manuel era o Alberto Fonseca. Sim, então é esse. Não é possível. Você está dizendo que ele teve aonde? Ele estava no velório do meu marido, ele conversou comigo. Você está me deixando assustada, Sandra. Leni, como assim? Peraí. Ela abriu o livro de funcionários e ela me mostrou a foto do Alberto Fonseca. Esse aqui? É esse aí. Não. Não o que, Leni? Esse aqui, você tem certeza que teve no velório? Ele, de fato, era amigo inseparável do Manuel. O que tem? O Alberto, ele morreu. Mas agora, meu Deus, nesse período de tempo, o que nesses 10, 11 dias? Não.
Já tem 6 meses que ele morreu. Não é possível. Foi de acidente. O Manuel não chegou a comentar com você? Eu ouvi falar mesmo que um amigo, alguém tinha falecido da empresa, mas eu não sabia detalhes. E depois foi exatamente quando eu descobri tudo o que o Manuel tinha feito comigo. E eu não tinha cabeça para ouvir nenhuma história. Você tem certeza que é a mesma pessoa? Absoluta. E aí então, foi que a ficha caiu por inteiro para mim. O espírito, a alma do Alberto foi, naquela noite do velório do meu marido, única e tão somente para me confortar. Por quê? Essa pergunta eu vou deixar no ar. Porque ninguém conseguiu me responder ainda. Como o teu canal é tão ouvido por este mundo afora, quem sabe alguém consiga me apresentar alguma explicação cabível num caso assim. Ansiosamente, eu vou ficar esperando por uma resposta. Cabe dizer, e eu não posso mentir, que apesar do contato mínimo de uma noite, esse Alberto me conquistou. Se eu o procurei novamente, era sim com outras intenções. Não consigo entender o que se passou comigo, o que de fato aconteceu comigo. Mas essa é que é a realidade. Gostaria de, a partir desse instante, que as pessoas conversassem comigo, aqui, mostrando a verdade de cada um. Ansiosamente, vou ficar esperando.